Bom dia, meu nome é Débora Crepaldi Ramos, sou enfermeira com pós-graduação em enfermagem do trabalho em saúde ocupacional. Tenho mestrado em riscos do trabalho com a segurança em si do trabalho. Dou as bem-vindas para vocês no nome da Câmara Latino-Americana de Seguridade e Saúde do Trabalho. Vamos começar um curso sobre ergonomia, tá? Com modalidade virtual. Esse curso está dividido em módulos, tá? Vamos começar pelo primeiro módulo e vamos começar falando um pouquinho sobre a introdução e a base da ergonomia, né? A origem, a evolução da ergonomia, os fundamentos, alguns objetivos, tá? Bom, para começar a entender um pouquinho, se vamos na raiz da palavra ergonomia, a gente encontra que ela tem origem grega, né? Que ela vem da palavra ergon, que quer dizer trabalho, e nomos, que quer dizer lei. Ou seja, é o ser humano se integrando com o trabalho, né? É o homem estuda o seu ambiente de trabalho e os seus objetos de trabalho também, né? É a adaptação e as características dos trabalhadores para as suas atividades, né, que possam ser realizadas com o máximo de desempenho e o mínimo de cansaço físico ou mental, né? Bom, para falar um pouquinho da ergonomia, a gente tem que entender que a ergonomia ela engloba o trabalhador, né? Que é o trabalhador, a gente tem que ver ele como uma pessoa por inteiro, então a gente tem que ver as atitudes tanto físicas como psicológicas. Se trabalha junto com a tecnologia, que são as ferramentas, as máquinas, os equipamentos e a organização do ambiente de trabalho. E temos também o trabalho em si, né, que a gente tem tanto como carga física, como a carga mental e o ambiente do trabalho, como está disponível, como está adequado para o trabalhador. Bom, a origem da ergonomia, embora a ergonomia seja considerada uma ciência moderna, né, ao longo da história, sempre houve preocupações com a adaptação do meio ambiente com as pessoas. Já na antiguidade, as primeiras ferramentas que os homens construíram nos mostram o uso de materiais como pedra, madeira, ferro, né, levando em consideração as dimensões das mãos, dos braços, também levando em consideração a força, a mobilidade que eles tinham, né, a precisão e a idealização para o seu uso, né, fazendo com que o seu manuseio fosse uma coisa fácil e de uma forma mais adequada para o fim da sua que seria predestinado, tá? A partir da época do Homem das Cavernas, a ergonomia já existia e já era aplicada. Quando se descobriu que uma pedra ela podia ser afiada até ser apontada, né, e ela se transformaria numa lança. Ou também quando se colocava ramos ou troncos de árvores sobre pedras para ter isso como uma avalanca para facilitar o manuseio deles, né? A adaptação de armas para a sobrevivência para facilitar a caça, né? E as ações podiam ser consideradas como aplicações ergonômicas já desde essa época, tá? Tem registros também arqueológicos da dinastias egípcia que mostra que os fabricantes de ferramentas e equipamentos domésticos também já existia, né? E eram ilustrados como princípios ergonômicos. E também registravam, nessa época, já doenças ocupacionais que eram causadas por condições tanto climáticas ou por esforços físicos e postura que eram afetados os construtores dos monumentos que eram feitos nessa época, tá?
No século I a.C., Gaio Plínio II, que era mais conhecido como Plínio o Velho, ele era escritor, cientista, ele era naturalista militar, tá? Ele que recomendou o uso de equipamento de proteção individual. Foi pela primeira vez, né? Com o uso de bexigas de animais, que pediu para ser colocado na frente do nariz e da boca, para evitar que respirem poeiras, né, dos mármores que era esculpido naquela época, tá? No século V a.C. também, na antiga Grécia, eles têm princípios também de ergonomia, né, nos desenhos das ferramentas e nos locais de trabalho. Hipócrates fez o desenho de ferramentas e de um local de trabalho onde poderia ser organizado para ser adequado para uma cirurgia. Então, foi encontrado descrições, né, de desenhos aí que Hipócrates fez para facilitar o trabalho de um cirurgião, né? Então, ele fez ferramentas, né? E ele habilitou um local de cirurgia que possa ser mais agradável, que tenha mais utilidades, que seja mais apropriado para essa ocasião, tá? Leonardo da Vinci também, ele tem um livro que é o livro da anatomia, né, de 1498, que teve esboços que falava sobre as dimensões humanas, tá? Então, Leonardo da Vinci já veio também trazendo a ergonomia, né, falando um pouquinho sobre as dimensões humanas, que hoje a gente entende como a antropometria, tá? Tem também a publicação de 1713, que foi um documento de Bernardino Ramazzini, chamado de Morte dos Trabalhadores, tá? Foi o ponto de vista médico dele, com a relação que ele observava entre o trabalho e os problemas que os trabalhadores tinham de musculoesqueléticos, sabe? As doenças que vinham sendo provocadas por problemas músculos esqueléticos, que eram a doença dos trabalhadores naquela época também, né? Ele analisava a vida dos trabalhadores, as suas patologias, as suas deficiências, tá? E com isso, ele fazia uma abordagem preventiva e realizava também recomendações para a saúde ocupacional, né? Como a interrupção no trabalho pesado ou a longo prazo, com bases de análise de posturas, né? Com falta de ventilação no ambiente de trabalho, a temperaturas extremas, a limpeza e também roupas adequadas. Bom, a história da ergonomia, no século XVIII, nasce as grandes empresas que dão trabalho a grande parte da população. As fábricas, elas eram dirigidas pelos chefes, né, que eles oprimiam os trabalhadores, que trabalhavam em condições terríveis nessa época, né? No século XIX, existe um grande desenvolvimento no campo da indústria e das máquinas, né, que foi conhecida hoje em dia como a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial marca o ponto da história, que modifica e influencia todos os aspectos da vida diária de uma forma ou outra nas pessoas, tá? É a partir desse momento que inicia uma transição que acabaria com alguns séculos aí de trabalhos baseados no trabalho manual. E é nesse momento que o homem começa a ter o contato mais próximo com máquinas, né? Começando a ter o conhecimento sobre o uso do campo de trabalho juntamente com as máquinas, né? No entanto,
no entanto, eles ainda tinham condições bem precárias de trabalho. Bom, a ergonomia surge com a União dos Trabalhadores, né, com o Sindicato dos Trabalhadores, que os trabalhadores começaram a se organizar, criando um sindicato de trabalhadores que exigiam as melhorias nas condições e que a opressão da classe trabalhista diminuísse, né, ou terminasse, na verdade. Tem também a busca da melhoria da saúde também dos trabalhadores, né, que por terem uma má qualidade de vida, eles tinham uma péssima adequações de trabalho, né? Então, eles reivindicavam uma melhor condições para o trabalho. E também uma melhoria na produção do trabalhador, né? Eles precisavam de melhorias no ambiente de trabalho para conseguir também um melhor desempenho profissional, assim tendo uma saúde mais ajustada, né, com o que eles precisavam. Bom, o conceito da ergonomia ele foi introduzido pela primeira vez pelo engenheiro Frederick Taylor no século XIX, tá? Que ele falou sobre a racionalização do trabalho, que é o Taylorismo, que ela é caracterizada pela ênfase nas tarefas, dando objetivo ou aumentando a eficiência do nível operacional, né, do nível do trabalho, melhorando a qualidade do trabalho. E o objetivo era realizar as tarefas de forma mais inteligente e com menos esforço físico também. Durante a Primeira Guerra Mundial, a indústria da guerra desenvolveu-se rapidamente, tá? Intensificou o trabalho e prolongou também a jornada de trabalho. Os trabalhadores, então, ficaram sobrecarregados e com cansaço, atingindo os limites extremos, né? E por isso foi criado um comitê para estudar a saúde dos trabalhadores, né, dos empregados na indústria da guerra, e que no final dessa guerra, esse comitê foi transformado pelo Conselho de Estudo da Saúde dos Trabalhadores da Indústria. Na Segunda Guerra Mundial, que a ergonomia se desenvolve com um ritmo bem melhor, né? Graças ao trabalho dos engenheiros norte-americanos que investigavam os aspectos fisiológicos e psicológicos dos trabalhadores, o que é conhecido hoje em dia como a engenharia humana, né? E deve notar também como a data do surgimento dessa emergência, né, da ergonomia que existiu, que teve esse encontro de pessoas que eram médicos e engenheiros para fazer e realizar um comitê para os trabalhadores, né? Então surgiu no dia 12 de junho de 1949. Essa foi a data que eles realizaram o encontro, onde um grupo de pessoas interdisciplinar formou teve todo o interior assim de pessoas interessadas para resolver problemas de trabalho, né, em cima de trabalhadores, de problemas com trabalhadores e problemas associados ao trabalho. Bom, é a partir desse momento em que a ergonomia se torna uma ciência, né? Porque daí tem como objetivo estudar a relação da posição do trabalho com o empregador, né? E o método para alcançar esse objetivo, que também servia para aumentar a produtividade dos trabalhadores. Bom, e depois disso, a ergonomia ela atravessaria fronteiras, né? E também ela iria começar a ser aplicada na nossa casa, né? No desenvolvimento de móveis que talvez poderiam teriam a melhoria da qualidade de vida também. Hoje em dia, a ergonomia está presente em algumas partes, né? E vem crescendo muito.
Então, ela está começando a estar muito mais presente dentro das empresas, dentro dos escritórios, né? E tem empresas também que já têm um departamento de estudos e pesquisas de ergonomia, né? Para fazer o bem-estar para o seu funcionário. Bom, a ergonomia é o estudo da organização do trabalho com o objetivo de alcançar a segurança do ser humano, né? E a ciência, ela tem os seus próprios princípios, os métodos e os dados de aplicação no desenvolvimento de formas de prevenir acidentes de trabalho e qualquer dano, né, da saúde, tanto física como psicológicas, que tanto como atividades ou como local de trabalho pode causar, né? Pode proporcionar algum trauma ou algum dano físico da pessoa, psicológico, né? O objetivo da ergonomia é melhorar, né, o bem-estar do trabalhador e também junto com o processo de trabalho. Então, é a interação do homem com o ambiente de trabalho e com as máquinas que ele faz a utilização para suas tarefas. A gente tem como o objetivo da ergonomia adaptar o trabalho às características e às possibilidades do ser humano, né, do trabalhador. Que todo ambiente de trabalho tenha o seu desenho ergonômico, né, juntamente com as capacidades do trabalhador. A ergonomia, como objetivo, ela tem como identificar, analisar e reduzir os riscos no trabalho. É adaptar o posto de trabalho, né, para as condições do trabalhador. É ajudar a contribuir com a evolução das situações do trabalho também, né? É controlar com as novas tecnologias também, podendo utilizar das tecnologias para conseguir adaptar e melhorar o ambiente de trabalho. Como um dos objetivos da ergonomia, tem como estabelecer prescrições ergonômicas também, né? Para as pessoas que vão utilizar, fazer alguma aquisição de ferramentas, de materiais, ou até mesmo de programas, né, de computação, se elas estão aptas, se elas são aptas para desenvolver essas tarefas, né? E um dos mais importantes objetivos da ergonomia é aumentar a satisfação, né, a motivação do trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho, né? Então, o objetivo ela tem como prevenir, corrigir, né, o ambiente de trabalho, dando segurança para o trabalhador e criando oportunidades também. O fundamento da ergonomia é a interação do homem, máquina e ambiente, tá? O homem, a gente tem que ver ele como um todo, né? Como as condições de saúde, né, as fisiologias de cada pessoa, a situação emocional de cada pessoa, né? Tanto em relação ao ambiente de trabalho, como na sua vida particular, né? As máquinas, elas são as dimensões e as proporções das máquinas tem que ser estudada, né, em relação às medidas do homem, em relação a peso, altura, as medidas das extremidades, né, de cada um. É onde trabalha com a antropometria, né? E tem também o meio ambiente, que a gente tem que ser estudado, que é em relação à temperatura, os ruídos, as vibrações, a iluminação e até mesmo o nível de estresse que esse trabalhador se mantém dentro de um trabalho, sob pressão, né? Então, a interação do homem e com o sistema, né, ela tem como características da antropometria, da filosofia, da fisiologia,
da física, da psicologia e o sociocultural do ambiente de trabalho, né? O desenho da máquina com o homem, o desenho do posto de trabalho do homem, né, com o homem, e o desenho do homem com os seus instrumentos de trabalho. O campo de ação da ergonomia é tão amplo quanto as situações existentes que é necessário interferir para dar ao homem as melhores condições para ele desenvolver e desempenhar o seu trabalho, tá? Eles podem ser tanto em hospitais, em escolas, em indústrias, né, no desenho, nas adaptações, na correção do ambiente de trabalho ou tanto na correção postural das pessoas, tá? Então, podemos falar dos campos de atuação da ergonomia. Existe a prevenção de riscos, né? Que tem os riscos ergonômicos e os psicossociais, os fatores de acidentes e segurança do trabalhador, né? Em relação às suas máquinas de trabalho. E também a cultura de prevenção e gerenciamento da prevenção de ergonomia. A gente pode falar dos desenhos, né, na ergonomia, as suas aplicações antropométricas e biomecânicas também, os desenhos para acessos para deficientes, né, e adaptação do sistema de trabalho. A gente pode falar também da ergonomia cognitiva, né, que é a usabilidade, que é a interação de intervenções e avaliações, né, as simulações que a empresa oferece, que é no desenvolvimento de algum simulador de problemas, né, ou protótipos também. Os desenhos e as localizações também que se apresentam com controles de informações, né? O desenho da sala de controle dentro de uma empresa, a ergonomia e a automação de escritório, né? Que é um desenho que a gente pode falar que é o desenho e desenvolvimento de um programa de sistema de computação, né? Ou de um espaço e os móveis também do ambiente de trabalho, as condições ambientais, as condições de ambientes climáticos, né? A visibilidade ou a iluminação, o espaço de trabalho e as ferramentas elétricas que o trabalhador está exposto no seu ambiente de trabalho. A gente pode falar da ergonomia judicial, né, que são as investigações especializadas em análise de trabalho e deficiência, a ergonomia forense, que é a reconstrução de acidentes, a responsabilidade por produtos não ergonômicos, as causas e lesões, né, estudar as causas e as lesões. Teremos a confiabilidade humana, né, que são erros humanos, com análise de erros em intervenções de fatores de riscos, a interação de fatores humanos na segurança do sistema, né? O desenho industrial, que a gente pode falar sobre a pesquisa de mercado, os equipamentos, né, que são utilizados em laboratórios, ou consultórios odontológicos, em hospitais. A gente pode falar sobre manuais de instruções de produtos, sobre os equipamentos de proteção individual e coletivo, né? Temos também os requisitos e as diretrizes para o consumidor. Na gestão de ergonomia, a gente pode falar sobre a gestão dos recursos humanos, né? Também mudanças de análises de gerenciamentos e custos e benefícios. A gente pode falar sobre análise de carga de trabalho e as políticas e práticas ergonômicas dentro do local de trabalho. Bom, a ergonomia no futuro,
mais empresas começarão a utilizá-la, né? Ela é de grande vantagem para as empresas, dando maior produtividade e mais segurança para o trabalhador, né? Com mais saúde e bem-estar. Tem um avanço muito significativo, né, no andamento aí da história da ergonomia. E a consciência cresce cada vez mais com a necessidade de incorporar a ergonomia como uma questão de chave, né, na prevenção de riscos ocupacionais. Está sendo muito importante essa questão da ergonomia como a prevenção dos riscos. Mas, no entanto, ainda é um pouco longo, né, o caminho para percorrer. E é um assunto um pouco complicado, né, até mesmo nos dias atuais, porque ele tem que ser implementado aos poucos dentro da empresa, porque ele acarreta algumas mudanças, né, e são mudanças muito importantes para o trabalhador e para a empresa também, né? Só que essa adaptação para os trabalhadores está sendo um pouco mais complicada, né? Na ergonomia tem que existir a percepção, a decisão e a ação, né? De reconhecer os seus riscos ergonômicos, né? Mas tem que ter também em conjunto o conhecimento da anatomia humana, da fisiologia e da psicologia, para que junto com tudo isso ela possa ser estudada e ser adaptada ao seu local de trabalho. As avaliações ergonômicas levam a soluções bem sucedidas, né? Tem como proposta de soluções simples, aplicáveis a curto prazo, e em muitos casos começa a surgir muito mais rápido a produtividade economicamente favorável, né, para a empresa, e existe uma grande aceitação dos trabalhadores com a ergonomia. O problema é sim essa mudança para os trabalhadores, mas eles são sim muito aceitáveis, né? Porque quando a gente fala de ergonomia, a gente fala de mudanças para a melhor qualidade de vida, o melhor rendimento para o trabalhador. Então ele começa a entender o bem que faz, né? A contribuição que tem a ergonomia para o trabalhador. Então eles começam a adquirir, né, a ergonomia para si próprio e acabam levando da ergonomia de dentro do trabalho até mesmo para suas casas, tá? Bom, a ergonomia é todo um processo para melhorar o ambiente de trabalho, né? Adaptando o ambiente e as máquinas para o trabalhador ter uma boa qualidade de vida, com saúde, e também poder executar suas tarefas com o máximo de segurança e bem-estar. Sobre o trabalho, é qualquer atividade de origem manual ou intelectual que seja feita em troca de uma compensação econômica, né, pelo trabalho realizado, que é para atender às necessidades do trabalhador, uma necessidade humana, né? Bom, podemos falar de saúde, que é um estado de bem-estar ou de equilíbrio, que pode ser visto de um plano subjetivo, né? Que é um ser humano que ele assume qualquer condições aceitáveis, né? Ou ao nível objetivo, né, que é a ausência de doença ou fatores que prejudicam o bem-estar do trabalhador, né? O termo da saúde, ele se opõe somente à doença. Ele é o objetivo de atenção especial por partes da ciência, né, da medicina,
é um estado de completo bem-estar, tanto físico, mental e social, para as pessoas, e não somente a ausência de doença, tá? E em relação ao desenho, eles têm que ser eficientes para o seu uso, né? Sendo um uso de segurança e que ele contribua para a melhor produtividade, né? Sem algum risco de problemas de saúde, de patologia para o trabalhador, né? E nenhum desenho ergonômico, por si só, ele tem a qualidade de ser ergonômico, né? A utilização da pessoa que está utilizando esse objeto, né, com desenho ergonômico, ele tem que ser adaptado a essa pessoa. Só o desenho ergonômico não é o suficiente para ter uma ergonomia satisfatória, tá? Então, para finalizar, podemos falar que a ergonomia analisa a interação das pessoas com o meio de trabalho, tá? Buscando a melhoria e a harmonização e o bem-estar do profissional e melhorando o desempenho da empresa. A ergonomia e as suas principais aplicações, ela tem mostrado a importância que ela tem, né? Sendo ela com um projeto de um produto ou no desenvolvimento de um sistema. Então, ela tem que ser um hábito, né, do desenvolvimento crítico, mediante as aplicações práticas dos conhecimentos adquiridos. Então tem que colocar na prática o que já temos aí de assuntos ergonômicos, que é para facilitar a vida do trabalhador, que é para dar bem-estar e saúde para eles, e também para a empresa conseguir ter uma melhor produtividade. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Agradeço desde já vocês. Muito obrigado. Até mais.